O Estatuto do Idoso determina uma reserva de vagas em estacionamentos públicos e privados, de no mínimo 5% para pessoas com mais de 60 anos. Mas o descumprimento dessa lei tem sido comum em vários estados. Este comerciante de 65 anos fez valer um direito do idoso e há 5 anos possui uma credencial para a vaga de idoso, mas reclama que nem sempre consegue estacionar. São poucas, está sempre ocupada por alguém que não é prioritário. Toda quadra comercial tem esse mesmo problema. Na residencial não tem vaga prioritária, né? E no comércio sempre tem 2 ou 3 vagas no máximo. Nessa quadra comercial em Brasília, por exemplo, existem pelo menos 86 vagas no total. E segundo o Estatuto do Idoso, deveria reservar, no mínimo, 5% para o motorista com mais de 60 anos. E, portanto, seria pelo menos 5 vagas destinadas ao idoso nessa área. Mas só foram disponibilizadas apenas 2. O artigo 41 do Estatuto do Idoso determina o mínimo de 5% das vagas para idosos e que sejam alocados em locais de melhor comodidade para eles. O Detran do Distrito Federal, por exemplo, estabelece que os estacionamentos com menos de 50 vagas disponibilizem 3 delas para o idoso e 5% para os locais com mais de 50 vagas. Em 2013, o Brasil possuía mais de 17 milhões de pessoas com 65 anos ou mais e quase 10% desse total está só no Distrito Federal. As vagas não estão sendo suficientes para os idosos de um modo geral, nas quadras, nas superquadras, nos estacionamentos dos shoppings. E há, então, uma reivindicação por parte do grupo de idosos, no sentido de que o governo cumpra a legislação, onde estabelece um mínimo de 5% das vagas destinadas aos idosos. Além da dificuldade no acesso às vagas especiais, a falta delas em locais públicos e privados foi uma das principais reclamações recebidas pela Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas do Senado Federal, que em abril deste ano pediu explicação ao Detran e ao Denatran no Distrito Federal para saber quem fiscaliza o cumprimento dos 5%. A resposta que temos é que nenhum deles se responsabiliza pela fiscalização ou acompanhamento das vagas. Ou seja, o Detran estabelece as vagas que ele entende necessárias, mas nós procuramos saber que critério que está sendo adotado, tendo em vista que a população está crescendo e não está havendo um número de vagas suficiente para poder atender a população de idosos. Mesmo que venha, digamos assim, a ser justificado o número global de vagas no Distrito Federal, é evidente que os 5% está muito aquém. Este advogado explica que cabe aos estados, por meio do Departamento de Trânsito Local, fiscalizar a quantidade de vagas disponíveis para idosos. Ele alerta os motoristas que, em caso de descumprimento da lei, na falta de locais suficiente para estacionar, deve reivindicar seu direito na prefeitura ou administração regional. Não havendo essa iniciativa do prefeito e da Câmara Municipal, o Ministério Público, então, estadual, poderá ajuizar a competente ação civil pública para regulamentar essa questão, que também é uma questão urbanística e que pode representar também uma multa, né, para a autoridade que não exercer o seu munus público.